Bom dia para você, como você está? Café com Palavra mais uma manhã, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus pelas vitórias, pela semana que se inicia, agradecendo ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, dia 17 de junho, um dia qual o Senhor decretou para fazermos a vontade dEle, um dia qual o Senhor designou para vivermos o melhor que Ele tem para nós. E você já orou essa manhã? Já entregou a sua vida ao Senhor? Já falou com Deus nessa manhã? Já disse o quão bom é estar na sua presença e como a bondade dele se multiplica? Pois é, temos que agradecer ao Senhor todas as manhãs e nos renovar em suas forças, renovar as nossas forças no Senhor, renovar o nosso entendimento, a nossa compreensão, entender que Deus tem grandes coisas para nos entregar e hoje é um dia especial, um dia qual o Senhor decretou eu e você vitoriosos. Amém? Estamos hoje no 8º dia do livro de Juízes. O livro de Juízes, um tempo em que não existia rei, um tempo a qual cada um fazia o que queria, um tempo a qual ninguém obedecia a Deus. E aqui nós vamos ver mais uma parte hoje desse juiz intitulado Gideão, que até ontem nós vimos já uma parte, né? O segundo dia, mesmo o terceiro dia que estamos falando sobre Gideão, que pega uma boa parte do livro de Juízes. E vamos entender um pouquinho mais hoje, finalizando essa parte de Gideão. E diz assim: E os homens de Efraim lhe disseram: Por que nos serviste dessa forma e não nos chamaste quando fosse lutar contra os midianitas? E eles o repreenderam agressivamente. E Gideão disse: O que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita de uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. O que eu fui capaz de fazer em comparação convosco? Então a sua ira se aplacou diante dele. Quando ele disse isso, e Gideão veio até Jordão, atravessando com ele os 300 homens que estavam com eles, fracos, mas ainda perseguindo-os. Versículo 9. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo essa torre. Versículo 11. E Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba e Jogbea, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zebna e Salmuna fugiram, ele perseguiu e aprisionou os 2 reis de Midian, Zeba e Salmuna, e desmatelou o seu exército. Versículo 15. E ele veio até os homens de Sucote e disse: Vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vos repreendestes, dizendo: Então as mãos de Zeba e Salmuna agora estão na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que estão exaustos? E ele pegou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e roseiras bravas, e com isso ele ensinou os homens de Sucote. Aleluia. Versículo 32 vai dizer: E Gideão lhes disse: Eu não governarei sobre vós, tampouco meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. 27 vai dizer: E Gideão fez disso um éfode, e pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel foi para lá a fim de prostituir-se após ele, que se tornou uma armadilha para Gideão e para a sua casa. Versículo 30. E Gideão teve 70 filhos, gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas. E a sua concubina que estava em Siquém, ele também gerou um filho, cujo nome chamou de Abimeleque. E Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra. E sucedeu que tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram, e foram se prostituir após Baalim, e fez de Baal Berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados. Amém? Como nós podemos perceber nessa manhã, através desses relatos, dessa história de Gideão,
Gideão luta contra os medianitas. E Gideão, ali mesmo dentro do próprio território israelense, ele passa por um momento de ciúme, a qual os filhos de Efraim vêm até Gideão acusá-lo. Como é que você vai para a batalha? Como é que você vai lutar contra os medianitas e não nos chama? Por que você vai lutar e não nos chama? Qual é o problema seu que você quis ir sozinho e não nos chama? E aí Gideão lhes disse: por acaso, o que eu tenho que me comparar convosco? Qual é o vosso problema? As suas uvas não são melhores, por acaso, do que a minha colheita inteira, do que toda a minha vindima? Qual é o seu problema? Se eu fui à guerra sem vocês, se eu venci a guerra sem vocês, por que esse ciúme exacerbado? Por que essa comparação de quem é melhor ou quem é pior? Veja que aqui começa essa manhã o desfecho de um ciúme dentro do povo de Israel. Se Gideão vai à guerra, Gideão vence a guerra, mas ainda assim o povo de Efraim tinha o que falar. Ainda assim o povo de Efraim queria se comparar, ele queria ter ido à guerra. Perdão. Muitos povos gostavam de se extinguir da guerra, sair de ter que ir lutar. E o povo de Efraim aqui, ele queria fazer parte. Ele estava com ciúme da vitória de Gideão. Ele estava com ciúme que Gideão estava lutando contra os povos medianitas. E nós vemos que a um dado momento, então, Gideão vai em perseguição contra esses dois reis medianitas, Zeba e Salmuna. E ali ele tomou como, diz aqui a palavra do Senhor, se você ler o capítulo inteiro você vai ver que ele tomou como um problema pessoal. Não era nem mais a mão de Deus que estava sobre ele para matar esses dois reis. Ele tomou como um problema pessoal e ele vai começar a perseguir. Ele e os 300 vão começar a perseguir esses dois reis até findarem com eles. E diante dessas perseguições, eles passam por duas cidades, chamada Penuel e a cidade de Penuel, e a outra agora me foge a memória. Sucote. Cidade de Penuel e a cidade de Sucote. E ali eles pedem pão para o exército dele. Eles estavam em perseguição, estavam aflitos, estavam em batalha e estavam com fome. E eles passam pela cidade de Penuel e Sucote e ali eles pedem pão. Por quê? Porque essas cidades, elas eram submissas ao povo de Israel, no caso. Então eles pedem pão. E o povo de Sucote e Penuel negam pão ao exército de Gideão. Eles negam pão, eles dizem: por acaso vocês já estão com os prisioneiros nas mãos de vocês? Nós não vamos dar pão para vocês, não. Como diz o outro, se virem. E aí a ira de Gideão se aplaca e Gideão diz: nós vamos atrás dos reis. Quando nós tivermos eles em nossas mãos, nós vamos voltar. Nós vamos derrubar essa torre de Penuel, que era a torre da cidade. E nós vamos dar uma surra em vocês com espinhos e roseiras bravos. Ele fez essa promessa para o povo daquelas duas cidades. E assim foi. Gideão seguiu em frente, cumpriu o seu desfecho, pegou esses homens, pegou esses dois reis midianitas e veio com eles mortos. Veio e mostrou ao povo das cidades de Penuel e Sucote. Veio mostrar e veio dar uma surra nos anciãos das cidades. Juntou todos os anciãos da cidade. E diz aqui a palavra do Senhor, 16, versículo 16. Ele pegou os anciãos da cidade e os espinhos dos desertos e as roseiras bravas, e com isso ele ensinou os homens do Sucote. Veja que ensinamento Gideão deu para esse povo. Veja que ensinamento Gideão deu para esse povo. Que quando servimos alguém, é necessário, é lícito que nós sirvamos também. Porque o povo de Israel era superior a este povo a nível de política. O povo de Penuel e o povo de Sucote não tinham esse direito de negar pão para eles, de negar o alimento que eles precisavam naquele momento da batalha. Mas eles fizeram a sua cabeça, fizeram a sua vontade, acharam que estava por cima de todas as coisas. Então veio Gideão e ensina eles com roseiras bravas.
ensina eles com espinhos do deserto, pega os anciãos da cidade e dá uma surra. Bate para ensinar, diz a palavra do Senhor. E ele ensinou os homens de Sucote, bateu nos homens de Sucote e derrubou a torre de Penuel. A cidade ficou sem torre. E uma cidade sem torre é uma cidade sem vigília. Uma cidade sem torre é uma cidade a qual não há como se defender do inimigo. E nessa manhã o Senhor me leva a trazer uma palavra para você nesse âmbito. Como é que está a sua torre forte de vigília? Como é que está a sua torre forte? Será que tem inimigo tentando derrubar a sua torre? Será que você ainda tem a sua torre de pé? Ou diante da desobediência a tua torre foi derrubada? Nessa manhã o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. Que nós possamos cuidar da nossa torre. A nossa torre forte. A nossa torre que nos mantém. A nossa torre que mantém os nossos olhos abertos quando o inimigo está chegando. Quando está vindo o perigo. É necessário que a nossa torre esteja erigida, esteja levantada, esteja de pé. Eu não sei como está a sua torre nessa manhã, mas o Senhor me leva a trazer esta palavra para mim e para você. Que a nossa torre possa estar firme, que a nossa torre não seja derrubada, que a nossa torre não seja destruída, porque uma cidade sem torre é uma cidade sem proteção. Porque à primeira vista todos os vigílias da noite e do dia ficavam na torre. Eles viam de longe, eles viam ao longe o inimigo se aproximar. E quando nós falamos de torre, nós falamos de um centro de oração, nós falamos de um momento de busca de Deus, nós falamos de um tempo a qual os nossos olhos estão abertos, espirituais e visuais, para ver aquilo que o Senhor está mostrando para nós. E que nessa manhã a nossa torre possa estar bem forte, bem firme, bem segura, para que nós possamos estar atentos às astutas investidas do inimigo contra a nossa vida. E nós vemos aqui depois disso que, finalizando para a palavra do Senhor, fechar com chave de ouro nessa manhã, com o Espírito Santo reinando sobre as nossas vidas. E o povo, depois de todas essas coisas, pede para Gideão governar, reinar Israel. E Gideão diz: eu não reino e meu filho também não reina, porque quem deve governar sobre você é o Senhor. Não há governo humano na nossa vida. Quem deve governar a nossa vida é Deus. Quem deve governar a nossa vida é o Senhor. Quem deve governar a nossa vida é o Senhor Jeová. Mas nesse meio tempo, quando vem o homem das batalhas, Gideão pede a todos os homens que entregasse para ele o despojo da guerra, que entregasse os brincos do despojo da guerra, os brincos de ouro de cada despojo de guerra. E os homens entregam a Gideão. E o que Gideão faz? Gideão faz um éfode, faz uma vestimenta sacerdotal em forma de ouro. Provavelmente, talvez teria uma imagem ali de baixo. E essa vestimenta ficava exposta em algum lugar. E aquilo ali se tornou uma idolatria. Se tornou uma idolatria porque Gideão fez essa lembrança do ser dele, essa lembrança dele, da batalha que ele venceu, essa lembrança do tempo que ele venceu. E assim se tornou uma armadilha para a casa de Gideão, porque ele ficou sendo idolatrado. Que nós possamos tomar cuidado para que aquilo que Deus coloque nas nossas mãos não se torne uma idolatria para a nossa casa, não se torne uma idolatria para a nossa família, não se torne uma idolatria para a nossa igreja. Sabe, muitas vezes Deus entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Muitas vezes Deus entrega bênção nas nossas mãos. E da maneira errada nós usamos as coisas para fazer achando que seria bom. Porém, essa atitude de Gideão de fazer um éfode de ouro para uma estola sacerdotal de ouro, uma veste sacerdotal, fez com que a casa dele se prostituísse. E diz a palavra do Senhor para fechar, que Gideão se prostituiu, teve mais de 70 esposas, 70 filhos, e ainda assim se prostituiu com mulheres da terra. E dorme Gideão, e aqui acaba esse tempo de Gideão. E amanhã estaremos aqui para mais um tempo de juízo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus lhe dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus.